Imagine um deserto dourado, vasto e imponente, onde o sol queima implacavelmente, cortado por um rio de vida, o Nilo. Uma serpente azul que serpenteia através da aridez, trazendo sustento e esperança. No nordeste da África, banhado pelo sol escaldante, emerge o Egito Antigo, um berço de civilização. Uma civilização que floresceu onde, à primeira vista, só havia areia e desolação. Um oásis de engenhosidade e poder. Antes das pirâmides que desafiam o tempo, antes dos faraós e deuses, pequenos grupos nômades se fixaram às margens verdejantes do Nilo, buscando um lugar para chamar de lar. Lentamente, foram descobrindo a terra fértil e rica, generosamente deixada pelas cheias anuais do rio. Um presente da natureza que moldaria seu destino. A agricultura transformou tudo, a forma como viviam, como interagiam e como viam o mundo ao seu redor. Aldeias cresceram e prosperaram, comunidades se formaram, unidas pelo trabalho e pela esperança em um futuro melhor. E assim, o embrião de um império grandioso e duradouro surgiu, impulsionado pela força do Nilo e pela ambição de seu povo. Com o passar do tempo, e através de gerações de trabalho árduo, dois reinos distintos se destacaram, cada um com sua própria cultura e identidade. O Alto Egito, com suas terras altas e férteis, localizado ao sul, e o Baixo Egito, com o delta do Nilo e suas planícies, ao norte. Por séculos, esses dois reinos coexistiram em um delicado equilíbrio, alternando entre períodos de paz e momentos de conflito e rivalidade. Até que um líder visionário, com ambição e determinação, mudou o curso da história para sempre. Por volta de 300 a.C., Menés, também conhecido como Narmer, um nome que ecoaria através dos séculos, rei do Alto Egito, com sua astúcia e poderio militar, unificou os dois reinos sob sua coroa. Tornou-se o primeiro faraó, o governante supremo de um Egito unificado, fundando a primeira dinastia e estabelecendo as bases para um império que duraria milênios. E para simbolizar essa nova era, estabeleceu a capital em Mênfis, uma cidade que se tornaria um centro de poder e cultura. A partir daí, com um governo centralizado e uma visão clara de futuro, o Egito unificado estava pronto para construir um legado imortal, que inspiraria gerações futuras. O Egito Antigo, agora forte e unido sob o comando de um único faraó, ergueria monumentos de pedra, adornados com ouro e repletos de sabedoria, que testemunhariam a grandeza de sua civilização. E assim, com a unificação dos reinos e a ascensão dos faraós, começava uma das maiores e mais fascinantes jornadas da humanidade. O Nilo, o rio sagrado, seria para sempre a veia vital dessa civilização, irrigando suas terras e alimentando seu espírito. E o tempo, por mais implacável que fosse, por mais que passasse e transformasse o mundo, jamais apagaria suas marcas da história. O Egito, com suas pirâmides imponentes e seus templos majestosos, estava pronto para desafiar a eternidade. O Nilo era o coração do Egito, fonte de vida e prosperidade. Suas cheias anuais fertilizavam a terra, permitindo colheitas abundantes e sustentando toda a sociedade. O rio era a principal via de transporte, conectando o império e facilitando o comércio. O ciclo do Nilo moldava o calendário, a religião e a ordem cósmica dos egípcios. Sem o Nilo, o Egito seria apenas deserto. O rio era a linha entre a vida e o caos. A sociedade egípcia antiga era estruturada como uma pirâmide imponente, refletindo uma hierarquia social bem definida e complexa. No topo desta pirâmide social, encontrava-se o faraó, considerado não apenas um governante, mas sim um deus vivo, uma figura divina na terra. Logo abaixo do faraó, posicionava-se a elite, composta por vizires, que eram os principais conselheiros do faraó, e os nomarcas, sacerdotes, responsáveis pelos templos e rituais religiosos, e os generais, que lideravam o exército. Juntos, eles controlavam os principais aspectos do reino.
o governo, os templos e o exército, exercendo grande influência e poder. Abaixo da elite encontravam-se os escribas e os artesãos, que formavam a classe média da sociedade egípcia, essenciais para a administração do reino, através da escrita e do registro, e para a criação de belas artes e objetos. Na base da pirâmide estavam os camponeses, que representavam a grande maioria da população e trabalhavam arduamente nos campos, cultivando alimentos e sustentando todo o império. Cada camada social tinha um papel específico e fundamental, mas era o trabalho coletivo e a cooperação entre todos que mantinham o Egito grandioso e próspero. O faraó, com sua autoridade divina, garantia a ordem e a estabilidade, e o povo, com seu trabalho, assegurava a prosperidade e a riqueza do reino. Era uma sociedade intrinsecamente ligada por deveres, crenças religiosas profundas e os sonhos de alcançar a vida eterna. E todos, independentemente de sua posição social, de alguma forma, serviam ao mesmo ideal grandioso: a busca pela imortalidade e a perpetuação da grandeza do Egito. Para os egípcios, a morte não era vista como um fim, mas sim como o começo de uma nova e importante jornada. Acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena. O faraó Djoser, um dos primeiros da terceira dinastia, e seu brilhante arquiteto Imhotep, visionários da época, criaram a primeira pirâmide, a pirâmide de Djoser, uma escadaria monumental para o céu, um elo entre o faraó e os deuses. Assim, a Era das Pirâmides começou, marcando o início de um período de grande prosperidade e inovação arquitetônica. As pirâmides se tornaram monumentos cada vez maiores, mais complexos e sofisticados, refletindo o poder crescente dos faraós. Construir uma pirâmide não era apenas uma obra arquitetônica, mas sim garantir a vida eterna do faraó, assegurando sua passagem para o outro mundo. Era um ato de devoção que visava garantir a estabilidade do Egito, tanto no plano terreno quanto no espiritual. Era também uma demonstração de poder e da capacidade do faraó de mobilizar recursos e pessoas. Era uma prova de organização, planejamento meticuloso e, acima de tudo, uma profunda fé na vida após a morte. O auge dessa era gloriosa veio com a construção da Grande Pirâmide de Gizé, erguida para o faraó Khufu, um símbolo máximo da ambição egípcia e da sua busca pela imortalidade. Esses monumentos imponentes eram portais para a eternidade, construídos com a crença de que o faraó continuaria a reinar no além. Feitos para desafiar o tempo e as areias do deserto, resistindo bravamente ao longo dos séculos. E até hoje, essas maravilhas da antiguidade continuam a fascinar e inspirar pessoas de todo o mundo, perpetuando o legado do Egito. Como ergueram pirâmides tão colossais com ferramentas simples? A construção mobilizava milhares de trabalhadores, organizados em equipes especializadas. Blocos de pedra eram extraídos, transportados pelo Nilo e movidos com rampas e trenós. Não eram escravos, mas trabalhadores qualificados, bem alimentados e cuidados. O segredo estava na organização, no conhecimento técnico e no esforço coletivo. Cada pedra era um passo rumo à eternidade do faraó, e cada trabalhador parte de um sonho imortal. As pirâmides de Gizé ainda guardam segredos. A precisão da Grande Pirâmide desafia a lógica milhões de blocos. Alinhamento quase perfeito. Teorias sugerem conexões com as estrelas, como o cinturão de Órion. Novas tecnologias revelam câmaras ocultas e mistérios não resolvidos. Dentro delas, tesouros e objetos para a vida após a morte, muitos saqueados ao longo dos séculos. As pirâmides são mais que túmulos. São enigmas eternos e continuam a inspirar a busca pelo desconhecido. O legado egípcio está em nosso calendário, matemática, medicina e arquitetura. Criaram o calendário de 365 dias, desenvolveram a geometria e avançaram na medicina. Seus monumentos influenciaram gerações,
E os hieróglifos abriram portas para a história. A arte e o fascínio pelo Egito permeiam nossa cultura até hoje. Mas o maior legado é a busca pela eternidade, o desejo de deixar uma marca. Ao olharmos para as pirâmides, vemos a ambição e a fé de um povo que sonhou com o infinito. O Egito vive em nossa memória, inspirando-nos a sonhar além do tempo, e assim, eles se tornaram verdadeiramente imortais.